Olá, pessoal. Eu sou Estefania Vieira, aqui do Departamento de Documentação. Hoje a gente vai acompanhar a surpresa que a gente fez para o nosso cliente Lindolf. O Lindolf contratou com a gente uma busca de certidão de batismo da avó da sua mãe, que tinha o grande sonho de localizar essa documentação para o processo de nacionalidade. Então, acompanhe um pouco como foi essa conversa com ele. Mas, felizmente, eu gostaria de comentar com você que a certidão de batismo já foi localizada, ela já está no nosso escritório. Tá bom? É um documento físico, então eu vou enviar para você por e-mail para que você possa ver a documentação e tudo mais. Mas quando você for realmente utilizar essa documentação, ela pode ser enviada para você no seu endereço. E mais para ligar e comentar com você sobre também o tempo que você esteve aí esperando a localização da documentação e comentar com você que a gente já tem. A Rose está aqui também para poder comentar um pouco com você como você pode seguir o seu processo, as possibilidades que existem e tudo mais. Tá bom? Ok. Eu vou aproveitar para te enviar a documentação para que você possa ver. Perfeito. Deixa eu até comentar. A dúvida após a localização da documentação é realmente em relação ao processo, como que a gente pode montar e tudo mais. E algumas dúvidas que eu tenho também em relação a montar um processo como esse. Perfeito. Me dá só um segundinho, porque a Rose pode te auxiliar melhor com essa questão da nacionalidade. Mas aqui na empresa a gente tem a assessoria completa, né? Para que você, enfim, faça todos os processos necessários. Ela vai precisar entender também qual é o caso do senhor, então, qual é o familiar, por quem você vai solicitar. Mas acho que agora ela está disponível para poder te comentar um pouquinho como você pode seguir. Olá, desculpa, eu estava finalizando uma chamada aqui. Pois Sem não. problema. Na verdade é o seguinte, a minha dúvida é com relação ao processo. Porque assim, logo quando eu entrei em contato no início, antes de iniciar esse processo aí de busca, né, de localização de documento, eu tinha muitas dúvidas em relação a isso, né? Por exemplo, se minha mãe conseguiria ou não, né, obter essa nacionalidade, né? Porque assim, eu li muita coisa sobre lei de memória e um monte de coisas assim, e eu tinha dúvidas, assim, até hoje eu confesso que eu tenho dúvidas se ela poderia conseguir ou não, porque o que acontece? Pelo que eu li, eu não sei, tá? Eu posso estar redondamente enganado, mas pelo que eu li da lei de memória, ela parece que inicialmente, eu acho que existia até uma outra legislação anterior, alguma coisa assim, que era meio restrito às pessoas que tinham ido embora da Espanha por questão da Guerra Civil e outras coisas mais, né? Aí depois me falaram que não, que isso que isso expandiu um pouquinho, né? Esse leque de opções aí, né? Em relação à lei de memória. Então a minha dúvida é se minha mãe pode conseguir ou não essa nacionalidade. É um desejo dela, porque assim, ela conviveu muito com a avó dela, né? Ainda até uma certa idade, e hoje ela já está com uma idade mais avançada e ela gostaria muito de ter a mesma nacionalidade da avó dela. Essa é a verdade. Entendi. Da minha parte também, se for possível ter a nacionalidade, eu gostaria, como filho dela. Aí eu não sei se é possível. Mas pelo que eu vi, né, pela lei de memória, até netos conseguem. Então minha mãe como neta, né, eu gostaria de ver se é possível ela conseguir a nacionalidade dela, né? Mas a questão é que os familiares dela, quando migraram para o Brasil, isso foi, pelo que eu entendo, né, da história, foi anterior à Guerra Civil. Aí eu não sei se eles teriam esse direito, entendeu? Tá, então eu vou te explicar o que aconteceu, né? A lei, né, se você pegar a lei, né, o que foi publicado no Boletim Oficial do Estado, tá lá, para filhos e netos daquelas pessoas que sofreram exílio, né? Exílio por temas religiosos, por vários temas, né? Só que quando saiu a instrução, o que é a instrução? Como que a lei deve ser aplicada. Então, o legislador, ele abriu realmente para todo mundo, né? Então, assim, todos os consulados, menos Nova York, né? O consulado de Nova York também exige o comprovante de exílio, e aqui na Espanha, se você aplica, se a tua mãe morasse aqui na Espanha e ela fosse aplicar, ela tinha que apresentar o documento do exílio. Se a pessoa não sofreu exílio, ela não consegue aplicar. Agora, no Brasil, né? E todos os outros consulados, como eu te falei, menos Nova York, pedem o comprovante do exílio. Então, assim, nós temos aí mais de 6 mil pedidos de nacionalidade, algumas concedidas, né? E a grande maioria ainda está em trâmite, porque tem muita gente, né, pedindo nacionalidade. Então, assim, ela tem sim direito. E no Brasil também, os consulados também abriram, né, para bisneto. Então, assim, no momento que você vai ter que aplicar junto com ela, tá? Certo. Por quê? Ela vai aplicar como neta.
Ela aplica, ela entrega o comprovante dela. Você, quando aplicar, você vai aplicar como filho dela. Entendo, mas é tudo num processo só ou são processos distintos? Não, são dois processos. São dois processos. Distintos. Então, primeiro, o Mas consulado, primeiro ele vai... para ver se ela vai conseguir, é isso? Ou já Não, é entra assim. com- Não. Você tem que entrar junto com ela. Por exemplo, vocês vão no consulado, né? A gente agenda para vocês irem no consulado, ela vai às 10h30 da manhã e você vai ao meio-dia, né? Porque você precisa do comprovante dela. E aí, quando o consulado começar a resolver, primeiro ele vai resolver o dela, para depois resolver a tua, né? Primeiro ele vai escrever a nacionalidade dela, para depois escrever a tua. Ok. E como é que eu faço para poder proceder isso aí, né? Assim, vocês dão assessoria a isso também, né? Sim, damos. Além desse documento, tem outros documentos. Parece que tem que ter muita coisa com tradução juramentada. Ou seja, tudo isso, né, demanda também. Não, no Brasil não há necessidade de tradução juramentada, tá? Então, assim, na nossa assessoria, na assessoria completa, que a gente vai estar somente assessorando dessa forma, né, de forma completa, até o dia 30 de junho. Por quê? Porque depois a gente não vai conseguir mais atender. Por quê? O que está incluído na assessoria completa? O agendamento no consulado, o preenchimento de todos os formulários, a atualização de toda a documentação brasileira, entendeu? E aí, o que está acontecendo? Receita Federal está em greve, né? Então, assim, a gente manda a documentação por DHL, que passa pela alfândega, né? Então, assim, o medo é de não chegar a documentação a tempo. Então, assim, até dia 30 de junho a gente vai estar assessorando a assessoria completa. A partir do dia 30, nós vamos, sei lá, fazer uma revisão, sabe, da documentação, e o cliente vai ter que providenciar a documentação brasileira, porque a gente não tem mais tempo. Você diz para quem contratar o serviço e submeter o processo até o dia 30, é isso? Sim. Entendi. Então, eu gostaria de saber o seguinte, o que é preciso, né, daqui para frente e o quanto que custa isso. Eu tenho uma irmã interessada também, né? Aí eu teria que ver. As outras não têm esse interesse. Eu e minha irmã temos, né? Tá. Eu queria ver então, aí, por exemplo, se entrar vocês três, né, a gente consegue aplicar um desconto. Então, aí eu gostaria que você me enviasse isso aí, porque eu vou ver com minha irmã e tal, e acredito que ela vai confirmar, né, porque ela já me falou, e aí a gente dá procedimento nisso. Aí eu tenho que ver o que eu preciso, né, para poder formalizar isso o mais rápido possível e dar andamento nisso. Então, você conversando com ela, né, a nossa proposta tem validade de 5 dias, tá? Então, assim, você conversa com ela. É rápido, e sim. Aí... Chegando a proposta, eu converso no mesmo dia e dou resposta no mesmo dia. Aí é tranquilo. Porque aí, o que eu vou precisar dela, né, os teus dados a gente já tem, o que eu vou precisar dela é só o nome dela completo, porque aí eu vou preparar a minuta do contrato, né, aí o contrato vai com o teu nome. Por exemplo, documentos pessoais, assim, meu, de minha mãe, das minhas irmãs, quem vai precisar desses documentos todos? Então, eu vou te falar de modo geral, tá? Porque quem vai te indicar que documento vai precisar, toda a documentação, é quando você contratar, a equipe de nacionalidade vai analisar e vai, tá? Então, assim, de um modo geral, precisa da tua mãe. Certidão de nascimento dela, do pai, da mãe, casamento se houver, né? A certidão de espanhol e, em alguns casos, eles também pedem a certidão de óbito. Aí, no teu caso, certidão tua de nascimento, certidão de nascimento do teu pai, da tua mãe, casamento se houver e o protocolo da tua mãe. Os documentos pessoais todos, assim, em cartório a gente consegue. Passaporte, né? Ou identidade. Eu acho que o meu está na validade ainda, o passaporte. Mas se não tivesse, por exemplo, um passaporte válido, pegaria o último? Identidade. A identidade, entendi. Identidade. Então é isso, eu vou ficar aguardando então essa proposta, né, para poder me encaminhar essa proposta, que aí eu falo com ela, falo assim, olha, tá a proposta aqui, ela me dando a resposta, eu já respondo direitinho e já vamos dar início a esse trâmite todo, tá? Perfeito. Aí com relação ao documento,
Aí tem que ver, né? Porque assim, você falou que depende da Receita, a Receita tem greve para poder mandar. Mas de certa forma, quando for entrar aqui, eu não sei, eu estou em Minas, o consulado aqui qual é? Eu estou na região você leste. está em Minas, o consulado de vocês é Rio de Janeiro, tá? Mas eu estou do ladinho aqui, eu estou a 2 horas e meia do Rio. Eu estou em Minas, mas eu estou pertinho. Rio de Janeiro, vocês têm que ir lá, né, para isso. Vai indicar também a equipe de nacionalidade. E eles estão dando agendamento para 2028. Jesus, para poder ir lá. Mas entrando com o processo agora, ele é válido. Não, exato. Agora, o que a gente prepara? A gente prepara a documentação, vocês levam, né, para pedir o agendamento. E aí, nesse dia, eles já dão agendamento para 2028. Entendi. Outra coisa, todos os meus ascendentes, os ascendentes, né? Eles, no caso, minha mãe, ela tem que estar viva até lá, né? Se também não tiver, não adianta, né? Então, eu espero que ela viva. Ela é 100 anos. Mas isso aí o espanhol, geralmente, você está no WhatsApp? Aí você me manda, eu vou preparar agora e já te envio. Eu já te enviei a documentação pelo e-mail, aí assim que o senhor ver, você me confirma lá o recebimento, eu vou transferir seu atendimento pelo WhatsApp com a Rose. A gente fica muito feliz de dar essa notícia, agora finalmente você vai conseguir dar início no seu processo. É um pouco mais complexo, um pouco mais complicado, mas não é impossível, né? Você organizando certinho com a família. Que bom que você gostou, eu acho que ela vai ficar muito feliz. Eu queria saber de você a sua opinião sobre o serviço de uma forma geral, o que você achou do acompanhamento, da Espanha Fácil em si. Essa demora eu já sabia, porque assim, essa procura é muito grande, né? Eu vejo isso com outros colegas que estão mexendo também com questão de nacionalidade, mas italiana, que aí tá mais complicado ainda a questão lá, né, da italiana e tal. Eu sei que esses processos são, assim, demorados e tal, mas, bom, já saiu, que bom, né? Saiu a tempo. Ainda bem, é isso aí. Que legal, então. Eu vou transferir o seu atendimento com a Rose e qualquer dúvida sobre a documentação, o processo de nacionalidade, você pode contar com a gente, enviar um e-mail, por telefone ou até mesmo pelo WhatsApp, tá bom? Tá certo, tá, obrigado. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Boa sorte no seu processo.